Gate 3, 8, 6, closing now at gate number 9. Cartão de embarque, o podcast de todos os destinos. For the aircraft to gate number 31 immediately. Olá a todos os nossos viajantes, sejam bem-vindos a este episódio do Cartão de Embarque que está repleto de histórias para vos contar. Não fosse ele sobre um país onde parece que tudo é possível. A Índia. Estamos a falar de um verdadeiro gigante no sul da Ásia. O país tem 1,3 mil milhões de habitantes. Mas hoje, entre estes 1.000 milhões, só temos espaço para um. Ele é indiano, vive na Índia e define-se como um curioso que gosta de descobrir países e pessoas diferentes. O seu nome é Dwarikanath Patra, mais conhecido por Bunty. Ora, o nosso convidado português conheceu Bunty, precisamente, em Hanoi. Os seus caminhos cruzaram-se em 2011 e ali começou uma história onde amizade e viajar são as palavras de ordem. Ele também se apresenta como curioso, é formado em marketing e publicidade, escritor e autor do blog Fui Dar Uma Volta. Cresceu a ouvir as histórias do seu bisavô na Índia e em 2015 acabou por atravessar o país de Vespa. Connosco no Cartão de Embarque, Jorge Vassalo. Jorge Vassalo é um ser curioso, é um ser que está sempre à procura de aprender coisas e de conhecer pessoas e ver paisagens, e é isso mesmo, a curiosidade move-me. Sou formado em publicidade e gosto muito de escrever e de ler e gosto de histórias, basicamente, por isso gosto muito de cinema também. Gosto de contar histórias, gosto de ouvir histórias e por causa disso a minha vida começou a passar mais da publicidade para as viagens e das viagens para os livros, e então hoje em dia escrevo livros de viagem que contam histórias das minhas viagens, também os edito e promovo e tudo, porque ao princípio estava mais ligado às editoras, a um sistema um bocadinho mais tradicional, mas agora passei a ser mais independente. Por isso é isso que eu faço, basicamente é viajar, escrever, ler e conhecer. Tens alguma ideia de qual é que foi o momento na tua vida em que percebeste que essa curiosidade podia ser mais canalizada para as viagens? Quando é que disseste, ok, isto de conhecer o mundo e outras pessoas é mesmo isto que eu quero fazer? Há muitos, enfim, é todo um processo, mas de vez em quando há uns cliques, há assim, uns gatilhos que levam a dar saltos maiores. Há um gatilho que eu considero que foi muito importante, que foi uma entrevista que eu ouvi falar de um viajante que é o Filipe Palma, que tinha feito uma volta ao mundo de bicicleta, e quando eu ouvi o relato dele fiquei super inspirado, e depois, curiosamente, ele não só era amigo de uns tios meus, como até tinha começado a viagem em casa deles, eu nem sabia. E isso inspirou-me a fazer uma viagem maior. Eu já fazia uns interrails e umas viagens, mas isso inspirou-me a fazer uma volta ao mundo, e a partir dessa volta ao mundo comecei então a ver as coisas de outra maneira, comecei a conhecer mais soluções e mais formas de estar na vida, e depois o tal progresso foi sendo feito e fui deixando um bocadinho a publicidade, toda essa parte de trabalho de produção e de criatividade e tal, mas canalizando isso para viagens. Depois comecei a organizar um projeto de viagem com um amigo meu, Até Onde Vais com 1.000 euros, teve um sucesso grande, e a partir daí também com o blog que eu tinha e tenho, que eu Fui Dar Uma Volta, e que hoje em dia tem o Facebook, o Instagram e todas essas plataformas, fui arranjando uma base importante para poder promover o meu trabalho também, para fazer esse trabalho. Hoje estamos aqui para falar sobre a Índia. Como é que começa a tua relação com a Índia? Olha, a Índia vem de muito longe, antes ainda de eu imaginar que queria ser viajante, digamos, porque o meu bisavô foi o último governador-geral da Índia portuguesa, por isso nós em casa já tínhamos um bocadinho toda essa fantasia ali, todo esse imaginário. Eu e os meus primos, não que o meu bisavô, eu lembro-me dele, mas não me lembro dele contar histórias diretamente sobre isso, mas havia histórias, a minha avó contava, as minhas tias contavam, e nós tínhamos um bocadinho essa fantasia, eu e os meus primos. Eu acho que foi o primeiro destino que eu quis visitar, porque eu lembro-me de os meus primos ainda pequeninos dizermos um dia vamos a Goa e vamos lá ver as coisas que o bisavô fez e tal. E inclusive ele, já nascido nos anos 80, ele foi lá em visita, já era indiano e tal, mas foi lá em visita e tal. Por isso fez muito parte do meu imaginário. E depois vieram os Indiana Jones e os filmes e as tais histórias que incluíam a Índia, e que eu imaginava sempre esse lado aventureiro e muito exótico, muito, completamente diferente, não é? A religião hindu, todo aquele colorido, que depois, enquanto viajante, comecei também a nutrir um bocadinho a vontade de ir. Não fui logo, curiosamente, andei muito tempo pela Europa, e a minha iniciação na Ásia foi até na Tailândia,
mas sim, depois quando fiz essa volta ao mundo, ou quase volta ao mundo, e foi quase um ano a viajar uma boa parte, uns 2 meses, 3 meses foram passados na Índia e aí mudou para sempre e continuei a ir sempre. E como é que foi, não é? Tinhas todo este imaginário, não é? De família, construías estas ideias, depois também que foram sendo adicionadas outras ideias das narrativas, dos Indiana Jones, desta vida. E como é que foi depois chegares lá e deparaste com a verdadeira Índia? Foi um choque, é um choque, a Índia é sempre um choque. Qualquer expectativa que se possa ter, a Índia vai sempre contrariar aquilo que uma pessoa pensa. Costuma-se dizer na Índia que tudo aquilo que tu disseste sobre a Índia está correto, mas o contrário do que tu disseste também está correto. Por isso, a Índia é o lugar das contradições e dos extremos. E é engraçado porque uma série dessas fantasias, tanto desse imaginário que eu fui criando, por exemplo, também dos livros do Salman Rushdie, que ainda é hoje em dia o meu autor preferido, e que ele escreve muito sobre a experiência dele, porque ele é indiano, não é? Apesar de hoje em dia não vive lá, mas é indiano, e de Bombaim. E eu lembro, por exemplo, a primeira vez que cheguei à Índia, e fui com uns amigos meus, cheguei lá e eles, sei lá, queriam ir ver o Prince of Wales Museum, ou queriam ir ver o Gateway of India, e eu queria ir ver a Marine Drive. E eles perguntavam, mas a Marine Drive, o que é isso? Eu, é uma rua, é assim uma marginal. E eles, mas porquê tu queres ir ver aquilo? Eu sei lá, porque está nos livros todos do Salman Rushdie, tenho que perceber o que é aquilo. E então fui um bocadinho confirmando e também desconfirmando, portanto, e também contrariando as expectativas que eu tinha, por isso já tinha aqui um rol de coisas, mas, por exemplo, depois havia outras que se calhar para alguém que está a viajar e que preparou a viagem já enquanto viajante, digamos, que se calhar já vai atrás. Por exemplo, as pessoas querem ir a Varanasi. Eu nem sabia o que era Varanasi. Eu fui, e quando fomos a Varanasi, fui um bocado até contrariar. Os meus amigos queriam ir e eu tipo, mas o que é que uma pessoa vai fazer para uma cidade que está relacionada com a morte? E cheguei lá e fiquei completamente fascinado. Hoje em dia sou apaixonado e quando posso, quando estou na Índia, se tenho a oportunidade, vou lá. Mas foi bom ter essas bases para, a partir delas, poder, lá está, a partir de ou contrariando ou confirmando, criar o meu mapa novo da Índia, não é? Estamos a falar de um país extremamente complexo, não é? Como já deste aqui algumas luzes. Muito complexo. Um país muito grande, com regiões também muito distintas. E tu sentes isto quando lá estás a viajar? Sinto completamente. Aliás, acho que é uma ideia errada, aquela vou viajar na Índia, vou fazer ali o best-of. Não, a Índia é um continente praticamente, é mesmo gigante, 1 bilhão de pessoas, tem muitas realidades, aqui são 29 estados e alguns dos estados são mesmo muito diferentes uns dos outros, em alguns nem sequer se fala as mesmas línguas, não é? E é muito interessante porque há mesmo realidades muito diferentes, seja de Estado para Estado, ou mesmo até, por exemplo, a nível de sociais e económicos, há mesmo muitas realidades diferentes. E eu, dentro desta minha perspectiva curiosa, tive a sorte de, nestes anos de viagem pela Índia, também ir conhecendo pessoas muito diferentes, das camadas, se calhar, mais simples, mesmo muito humildes, da aldeia em que têm o básico, até às estrelas de Bollywood e enfim, pessoal que viaja como nós e que tem uma vida muito mais aproximada, se calhar, dos estándares que temos aqui na Europa do que eles na Índia. Já são vários anos, muitas viagens, muitas histórias na Índia. Como é que tu foste entrosando com os locais? Olha, é um misto da tal curiosidade, eu digo que a curiosidade é o meu combustível, mas é um misto dessa curiosidade também com alguma sorte e às vezes estar no sítio certo à hora certa ou no sítio errado à hora certa, e depois o facto de ir muitas vezes lá. Quando uma pessoa viaja uma vez a um sítio, a primeira vez a um sítio, tem sempre uma abordagem muito mais ao de leve, não é? Portanto, vemos mais ali a superfície e acabamos por não conseguir penetrar muito e ir muito mais fundo. Quando se vai uma segunda vez, uma terceira vez, ou então quando se tem a perspectiva, sabe-se que se vai voltar, o saber que vou voltar dá-me outra calma. E também a tal sorte, há amigos que eu conheci porque tive um desastre de moto e eram pessoas que me ajudaram e depois, entretanto, ficámos amigos e ainda hoje em dia, quase 20 anos depois, estamos grandes amigos. Há outros que foi porque sim, estou sentado à mesa no restaurante e alguém vem ter conversa ou alguém, enfim. Por isso tem muito disso e tem muito do estar de braços abertos e saber dizer sim, acho que é muito importante. E outra coisa também é, principalmente na Índia, sabermos largar, despir-nos um bocadinho dos nossos conceitos e preconceitos, porque a Índia, acima de tudo, mais do que muitos outros países,
é um lugar que tem uma lógica muito própria, as coisas não são mensuráveis da mesma maneira que são aqui, e quanto mais nós nos agarramos às nossas certezas, às nossas convicções, às coisas que estamos habituados, não é? Que fazem parte da nossa maneira de ver e de ler a paisagem à nossa volta, mais difícil é depois aproveitarmos a experiência da Índia. E então é preciso despir muito isso. Eu aprendi muito rapidamente isso, percebi bem cedo isso, e por isso não quer dizer que seja sempre, aqui ninguém é infalível, não é? Mas sim, mas isso ajudou muito, porque ajuda-te, se deixares ir, a Índia leva-te longe. Ok, e tu falaste aí no acidente que tiveste de moto, e convém aqui pontuar para quem nos está a ouvir, tu atravessaste a Índia de Vespa, certo? Até porque quem nos está a ouvir não está a ver, mas eu até estou a ver aí uma pequena moto em miniatura atrás de Sim, ti, sim, está aqui atrás, está. vermelha. Pois eu tenho a coisa das vespas, eu sou filho de um motoqueiro e vespista, e temos essa doencinha, esse bicho das vespas. Aliás, já acho que é uma das coisas que também ajudou a criar esta minha ansiedade de viajar e esta coisa, porque sempre viajei de moto também com o meu pai, e sempre tive isso no sangue. Mas sim, a Vespa. Bem, a minha queda não foi com a Vespa. A viagem de Vespa foi em 2015, com o Luís Simões, que é outro viajante. Cada um comprou uma Vespa e, enfim, atravessámos a Índia de sul a norte, que foi uma aventura espetacular e que deu mote para o primeiro livro da minha trilogia indiana, que se chama De Vespa na Índia, não é disto tudo. Mas a queda foi na primeira viagem, curiosamente. Foi com uma acelerazita qualquer, em Goa, a voltar de uma feira, e que, enfim, tive um desastre, e depois tinha conhecido uns indianos à hora do almoço, tínhamos combinado ir jantar, e eu cheguei ao jantar todo cheio de ligaduras e tal, e basicamente eles adotaram-me ali, porque queriam me proteger muito, e era malta de Bombaim, eu ia para Bombaim, eles eram de Bombaim, tinham um carro, levaram-me de carro, era tudo malta de Bollywood, ligados aos filmes e à produção de eventos, e ainda hoje em dia somos praticamente família. Mas sim, essa viagem de Vespa já foi, sei lá, nem sei quantas vezes é que fui, mas já vem 12 anos depois desse acidente, e felizmente não tive nenhum acidente, apesar de que apanhámos alguns sustos, isso é verdade, apanhámos alguns sustos. Tu recordas-te assim mais ou menos do vosso itinerário? Que pontos é que vocês passaram nessa viagem? Que foram imensos, não é? Foi uma grande Sim, viagem. não, recordo-me tudo, eu tenho boa memória. Nós começámos no Kerala, perto de Cochin, na aldeia de uns amigos meus, onde eu estava e onde eu comprei a minha Vespa. O Luís já tinha comprado a dele em Goa, e veio ter comigo lá abaixo. E depois fomos atravessando. Primeiro atravessámos o Kerala, para quem não sabe, é na costa ocidental da Índia. Portanto, a Índia faz assim uma espécie de um V, a costa, e é no sul e na costa ocidental. Nós subimos ali um bocadinho nada e depois fomos atravessando para o Tamil Nadu, que é o estado oposto, por isso na costa oriental sul. Atravessámos para o Tamil Nadu e depois fomos subindo, sempre paralelos à costa, umas vezes mais junto à costa, outras vezes menos, mas fomos subindo, por isso fomos pelos estados. Pronto, para muita gente que cá não vai dizer nada, mas fomos para o Andhra Pradesh, Orissa, e depois ainda fui para o oeste de Bengal, e que já é lá em cima, já é perto de Calcutá, ao pé do Bangladesh e tal. E foi uma Índia um bocadinho menos óbvia. O Luís era a primeira vez que estava na Índia, e foi uma decisão que tivemos de tomar logo ao princípio, porque se fôssemos pela costa ocidental, por exemplo, íamos passar por Goa, Bombaim, Rajastão, ia ser uma Índia um bocadinho mais óbvia, digamos, que era-me indiferente, porque também ia fazer uma abordagem nova, mas na verdade era uma Índia que eu já conhecia muito bem. Enquanto que do outro lado conhecia uma outra coisa, mas era, por um lado, também nova para mim, por isso era nova para os dois, e por outro lado não era óbvio, porque não é uma Índia turística, muito dessa Índia não está sequer habituada a ver estrangeiros, e acabou por ser engraçado, porque nós éramos uns aliens autênticos, porque dois estrangeiros em cima de umas vespas cheios de bagagem, a passar por aldeias onde nunca tinham visto um estrangeiro, quanto mais um estrangeiro em cima de uma vespa, e éramos autênticos extraterrestres mesmo. Não querendo fazer aqui nenhum spoiler do primeiro livro da tua trilogia e que tem o seu mote nesta viagem, mas qual é que é assim a história mais caricata, que se conseguires eleger uma, desta viagem que vocês fizeram? É difícil eleger uma, exatamente, mas há uma em que fomos detidos por suspeitas de espionagem industrial ou de terrorismo, eles nem sabiam bem dizer o que é que seria. Passámos uma tarde inteira em que fomos
interrogados, isto debaixo de um calor de 46 graus, uma coisa incrível, porque perdemos mais ou menos, não foi bem perder, mas fomos por um caminho que não sabíamos que era um caminho privado e que estava ligado a umas, sei lá, umas fábricas e umas coisas ali nucleares, e basicamente fomos detidos e tivemos de ser interrogados e tal, mas depois no fim acabou tudo bem. Mas sim, mas há milhares de histórias, desde sermos abençoados por um elefante, de irmos rapar o cabelo a um templo hindu, muitas histórias mesmo. São muitas histórias mesmo, para ouvir e para viver, num país onde nos despimos de todos os conceitos e preconceitos que levamos connosco. Depois só temos mesmo de viver ao máximo e saber dizer sim. O Bhunti é de Bhubaneswar, uma cidade que fica na costa da Baía de Bengala e que é conhecida como a cidade dos templos. Afinal, o centro histórico tem cerca de 2600. E lembram-se da vespa de que o Jorge falou? Descobri que está guardada com o Bhunti, na Índia, desde 2015. We happened to meet in Vietnam. It was by coincidence because I knew a friend of mine from India who is Vietnamese. While I was traveling in Vietnam, I went and I was just going to say him hello when he introduced me to George, saying that George travels a lot in India. He writes about India, so you should know this guy. He's very interesting. And maybe he will get some ideas from you. So that's how we got to know each other. That was our first meeting. And then we exchanged numbers and we became friends. And that when he came to India, I invited him to my place. And then, we just became slowly, with traveling, we became best of friends. And that's really interesting because he also told me, and you already mentioned, that you really like to travel and to meet new people, Yeah. but you also like to do it in your own country. And I find this really interesting. Why do you like to travel that much around India? It was not like that in the beginning because it's very normal for somebody, to know different cultures and different countries. So I was also bit like that. I was taking it as it was coming to me. I was very much interested to go to the places which all these destinations which everybody travels, like, for example, going to Paris or going to New York, those kind of places. But then slowly that thing changed in me because after traveling very vividly, after traveling many countries, I realized that I need to explore India as well because things which I am looking for outside is abundantly available in my own country. So I started taking short trips, and it also started in influence with George because he used to travel for his content in India, and when he would be here, we would we friends would gather and we would travel together. So, for example, for me, it was same as it was for an European traveler because I used to get some cultural shock. Maybe it's the way I was brought up and I was learning things, but it changed after traveling in my own country. I started to travel not like an Indian would do, but like somebody from outside the country would travel in my country. That's really amazing. And also because I guess we are speaking about a really big country with a really diverse regions and people. You were telling us that you were traveling with this perspective, not from a local, but from like a foreigner. Yeah. What did you find more interesting or surprise you the most in India? For me, it was the most basic thing which I would connect it to myself and how I am. It's how very little things could be counted as an experience here. Like the simplest things which could surprise you here in India. So that was the most interesting thing for me. You don't need a very good travel destination. Even the small countrysides could be very interesting to travel here and have good experiences. That was very mesmerizing for me. Can you share with us some of those small places, as you were saying, that you think, okay, that's worth to go there? Yes, like for example, when somebody comes to travel in India or when we are traveling as local travelers,
it's very easy to go to destinations like Varanasi, which is a religious travel destination for us, or for party, we would go to Goa, or for big city experience, we would go to Bangalore or Mumbai. But when we want to really experience the essence of the country, I would prefer to go to very small countryside places like Balasore or Puri, small towns where you experience very good. Like you connect with the locals, you see a temple which is like a ruin, or you just go and explore the beach where there is no one. So that's what, like, normally you go to Goa and you see tens and thousands of tourists, but when you go to a beach like Gokarna, it's absolutely secluded. You won't find anybody out there. So that's how I would like to be, like, to have the place for myself, and to feel spiritual, like to feel that this is the place I want to be. You mentioned also this connection, the contact with locals. Yeah. How would you describe Indian people? Indian people, I would say they are like me, very curious. They want to know, like, if they see somebody who are not like them, they want to know about them. It could be a little bit offensive or something. They will ask you questions. They want to know about you. You might feel that it's a bit personal, but it's how they are. They want to know. They just want to know you, and they want to know if you are doing well. Immediately, if they like you, they will start inviting you to their place for lunch or dinner. I mean, they are very hospitable. They feel responsible that they should give you some good moments. They want to be connected with you. They just connect with the foreigners easily. Apart from this, I think, because I've never been in India, but I have this impression that it's a country and people full of traditions and really strong traditions for many, many years. Is there some special moment in the year for you, or some main traditions that you'd like to highlight? Well, there is so many. Like, we have a saying here. It's a local saying that in India we have 13 festivals in 12 months. It's like you are always handful. You have so much to do. Every single day is like a festival here. There are few of them which are like the highlights, which are done and conducted in very big ways. But every single day there could be some festival in some part of the country, because it's a huge country, and the tradition, culture, food, and people, everything changes every 200 kilometers. But there are few ones like which I like and which people also enjoy a lot, and it's like they are the highlights, like Diwali, the festival of light. Then there is Holi, the colorful festival, which we play with lots of colors. And then there is this Durga Puja, where we celebrate the goddess, and it's celebrated all around the country. And of course, we also, like, because it's a multi-religious country, we also celebrate Christmas in a very big way, and we celebrate all different kind of festivals from all different religions. You show to the world that you can live all together and celebrate all together. And I think this is like a huge lesson that we have to learn from you and from other countries that manage to do this in a really great way, to live in community. And Bunty, you already told me that you have some kind of relationship with Portugal. What are the main similarities that you find between India and Portugal? What put us together? Out of my experiences, I feel it's the people. I feel that the people in both these countries are warm, hospitable. And the second thing I feel is both Indians and Portuguese, they love their country a lot. Like,
for example, Portuguese people, they absolutely love their own country, and be it their culture, heritage, or football, anything, they just love their own country. In the same way, we also love our own country, and the way we are, our tradition, cultures, and for us, it's not football, it is cricket. It's the Indian game, which is cricket, and so that's how the kind of, it's the same kind of people, I feel, but in different countries, different setup. I know that you still have Vespa, George Vespa. Oh yes, it's there. It's a heritage now. But now I want you to be really honest with us. For the Portuguese Yeah. travelers that are planning to visit India, what do you think it's the better way to travel around the country? I feel if it's not by motorcycle or a Vespa, it should be like by trains, because India is very well connected with trains. Some trains won't be very good, but now we have some very good trains in the country. And but the best way is trains, I feel. Trains and some small. I would not recommend buses, but the trains are the best, I feel, because it's very well connected. A whole country is connected by trains, and while you are going by train, you are also experiencing a lot with locals and the local landscapes. You will see how the landscape is changing every 200 kilometers or 300 kilometers, how it's changing from one landscape to a different landscape. It's a very good experience to travel by train. And of course, if you travel like George with Vespa, then you can stop wherever you want. You are like the king of your own road. So I was trying to make this exercise during all our conversation. What's the philosophy of life for Indian people? Well, I feel the basic Indian people, their philosophy would be to have the basics in their life. They want to be spiritual. They want to learn, like they want to have a living of their own. They want to make their own bread, and eventually they want to take their generation forward and to live for it. That's the basic thing they want to have. And what's the message you want to leave for the Portuguese that are listening to us? It would be, I love you all. I love Portugal, and I love Portuguese people. Anytime you want to come to India, just like, I'll be the friend here who wants to welcome you. I hope you all love my country as much as I love yours. O Bunty espera que nós gostemos tanto da Índia como ele gosta de Portugal, e eu disso já não tenho dúvidas. O país é tão vasto que até um indiano ao percorrê-lo pode ficar surpreendido com a diversidade das suas regiões, das paisagens, da gastronomia e até das pessoas. Falámos aqui da hipótese de visitar grandes destinos, como Varanasi, Goa, Bangalore e Bombaim, mas também ficámos com umas dicas para viver melhor a essência do país. Balasore e Puri, no estado de Odisha, que é o estado do Bunty e que fica no leste do país, mas também Gokarna, uma cidade de templo já na costa oeste, onde podemos sentir a espiritualidade. A Índia é conhecida pelos seus muitos festivais e tomamos nota de 3: Diwali, o Festival das Luzes, Holi, o Festival das Cores, e ainda o Festival de Durga Puja, o maior evento religioso para os hindus bengali. Parece que a Índia rima mesmo com intensidade, e eu resolvi perguntar ao Jorge o que é que mais o chocou por lá. É difícil porque há realmente coisas muito chocantes à vista e em termos sensoriais há coisas muito chocantes, desde o cheiro às vezes que... Olha, eu costumo dizer que na Índia não há pontos finais, só há pontos de exclamação. Isto porque nada é só isso. Se está calor, está muito calor. Se cheira muito mal. Se é bonito, é muito bonito. Se é feio, é muito feio. É tudo muito superlativo. Isto, por exemplo, às vezes acaba por ser um bocado chocante a nível sensorial, por exemplo, nos cheiros, nas coisas que vemos, a pobreza extrema mesmo. Eu posso dizer que na Índia vê-se miséria mais do que pobreza só. Às vezes vê-se miséria, já vi coisas muito até revoltantes. Mas até isso nós não podemos... almejar chegar lá e sermos a Madre Teresa de Calcutá, até porque para mim é uma postura também errada não, a da Madre Teresa, mas a do viajante que vem para salvar o país
Nós é que somos os estrangeiros ali, não é? Por isso, na verdade, não conhecemos as realidades e há algumas coisas que são chocantes para nós ou que podem ir contra um bocadinho algumas coisas que nós acreditamos ou vão contra as lógicas que nós estamos habituados. Se calhar ali tem a sua lógica também e por isso, às vezes, a ajudar, podemos estar a cuidar. Até porque estamos a falar de uma sociedade que ainda se organiza por castas, não é? Sim, não é, enfim, não tem a força que tinha antigamente, mas tem a sua força e está na base de uma série de dinâmicas e está lá presente, eles sabem, e eles sabem muito melhor do que nós. Nós o máximo que podemos almejar saber ali, pelo menos para um viajante que vá ali uma primeira vez, é mesmo só a superficiezinha e não, todas as dinâmicas e tudo o que está por trás, não sabemos o que é que está. Por isso, eu acho que a melhor maneira mesmo de conseguir aproveitar e de conseguir ganhar e enriquecer com a experiência da Índia é mesmo ser um observador, acima de tudo ser um observador, mais do que participar no sentido de intervir, não é? É ser um observador e é aproveitar, claro, aproveitar com isso e receber essa energia toda. Tu vais colecionando todas estas histórias, como já aqui falámos, tens divertido e muito bem escrevendo nos teus livros e tens um título de um livro que me fascina, que é o Marajá faz anos e que eu acho que só por aqui não podia ser mais sketchy, mais... Essa é uma das histórias assim, topo mesmo, e que aconteceu na primeira viagem, na primeira semana na Índia, e que mostra muito, aliás, demonstra muito o próprio título, a trilogia, são 3 livros, e a trilogia, como sabes, chama-se Tudo é Possível. Tudo é Possível é uma frase que eles usam muito, e que eu inclusive tenho tatuado, que é o Sab Kuch Milega, porque na Índia, enfim, tudo é possível mesmo, e quando há algum problema, as pessoas começam logo, Sab Kuch Milega, tipo, tudo se arranja, tudo o que tu queres vais conseguir, basicamente é isso. E é o nome da trilogia. E o Marajá faz anos, que é o segundo volume, ilustra muito bem isso, porquê? Porque ao fim de uma semana da Índia, da primeira vez que fomos à Índia, e estava com uns amigos meus, nem sequer estava sozinho nessa altura, claramente por sorte, mas também por sabermos dizer que sim, acabámos, enfim, a história está no livro, mas acabámos por ser convidados para o jantar, a festa de aniversário do Marajá de Jaipur, e quem diz o Marajá de Jaipur, estamos a falar de Marajá no sentido de, aquele sentido clássico, o Marajá é o rei, e por isso estávamos num palácio com a realeza toda de Jaipur, e nós ali 4 totós, aí muito, muito giro, e essa viagem foi logo, esse episódio, logo na primeira viagem, foi assim o nosso Everest, digamos, e inclusive tirámos uma fotografia com ele, tivemos uma grande lata de pedir uma fotografia com ele, e quando mostrávamos aos indianos aquela fotografia, eles ficavam completamente pasmados, tipo, como é que estes foram privar com o Marajá de Jaipur, coitadinho, o senhor entrante já morreu, também já era velhote, mas foi muito, muito engraçado. E na Índia é isso, tudo é possível, inclusive ir à festa de anos do Marajá de Jaipur. E posso dizer que, por exemplo, nem sequer está ainda em nenhum destes 3 livros, porque ficam sempre muitas histórias por contar. Eu já estive com outro rei, porque aquilo tem muitos reis aqui e lá. Eu já conheci outro rei, que é o de Burj, enfim, é do Gujarat. Uma vez fui apresentado ao rei, tive a conversa com o rei e tal. E no terceiro livro, que é Um Brinde ao Canibal, que também é um personagem incrível que eu conheci, um canibal americano. Tenho uma das histórias também com um gajo incrível que eu conheci, que é um miúdo, tinha 20 anos na altura, e que era um príncipe do Rajastão também, mas era hiperativo, e conhecemos-nos, e ele em 24 horas, eu tive 24 horas com ele, nunca mais o vi, coitado, o miúdo também faleceu, infelizmente. Mas era completamente hiperativo e em 24 horas passámos umas aventuras espetaculares em Chandigarh e, enfim, dá um episódio, obviamente, do livro, não é? Espetacular. Ainda não cheguei a esse, mas agora estou claramente, está claramente no topo da minha lista, Jorge Fogo. E o canibal é só o maior personagem de viagem que eu já conheci, seja na Índia, seja em qualquer lugar. Fiquei um mês a viver lado a lado com ele, porque ele estava num quarto, eu estava no quarto ao lado, em Goa, fora da época, por isso não havia mais ninguém, ficávamos à noite à conversa, ele era americano, e é um personagem assim, completamente fora mesmo, daqueles que dá para fazer sei lá, uma série da Netflix sobre ele, e já tentaram, da Netflix não sei, mas já tentaram fazer uma biografia, uma coisa, enfim, ele é incrível.
Tendo em conta toda esta explosão de experiências, mas estás pensando também aqui no mapa mais concreto da Índia, se tivesses de deixar aqui algumas dicas para os nossos viajantes, de sítios que se calhar te marcaram particularmente, ou que achas que gostasses de destacar na Índia, quais é que seriam? Acho que para quem procura aquela visão clássica da Índia, do Marajá em cima do elefante com o palácio por trás, acho que é o Rajastão, claramente. É muito turístico, obviamente, já porque é o postal da Índia, mas é uma experiência incrível. E lá está, dependendo da altura em que se vai e das dinâmicas que se tem em viagem, não tem de ser uma experiência só de brochura. Ou se a pessoa for à procura disso. Por isso acho que sim, o Rajastão pode ser, de certa maneira, um clichê, não quero também fazer disso uma coisa negativa, mas pode ser o tal clichê, mas é um clichê super válido e é espetacular. O Varanasi acho que é aquele sítio que toda a gente devia ver uma vez na vida. Devia haver uma lista dos 12 sítios que, sei lá, os governos patrocinavam para o teu crescimento pessoal e de abertura de mundo e até para seres mais tolerante, sei lá, para sermos melhores seres humanos, melhores cidadãos do mundo, do planeta. Devia haver 12 sítios que devíamos ir lá. Não sei os 12 agora de cor, não é? Mas Varanasi estaria na lista. Exatamente. Um deles é Varanasi, sem dúvida. E é muito duro, não é um sítio fácil, é um sítio que está relacionado com a morte, é um sítio onde as pessoas vão para morrer e há pessoas a ser cremadas à vista, à beira do rio, cadáveres a boiar no rio. É muito, muito forte, mas é de uma espiritualidade como eu nunca vi em lado nenhum. Tem uma energia que é esmagadora e às vezes dói, às vezes custa, mas é de um crescimento, é muito enriquecedor. Depois dessa Goa, obviamente, também pode ser um bocado clichê, mas para nós portugueses tem aquele extra de ter sido português ou ter sido ocupado pelos portugueses durante muito tempo e por isso está no DNA deles e está na maneira de ser, na cultura, na história, na paisagem, essa marca portuguesa e é muito interessante porque é uma mistura rica. E o Kerala é assim, um dos meus sítios preferidos porque as paisagens são muito bonitas e segundo o que eles dizem, não sei se eles dizem deve ser verdade, mas eles dizem que quando Deus criou o mundo ficou mais um dia no Kerala, por isso do que nos outros sítios. Por isso com certeza que é especial. Jorge, planeias voltar à Índia em breve? Não sei que quero voltar, claro. Quando saí da Índia, a última vez que saí da Índia foi no contexto da pandemia, da explosão da pandemia. Foi uma saída muito dura, muito emocional. Não sabia o que é que ia acontecer, o que é que estava a acontecer. Não sabia se alguma vez ia voltar à Índia, não sabia se alguma vez ia voltar a viajar, não sabia se ia sobreviver, sei lá, não sabia quem que vinha aí, não é? Foram aqueles dias de caos e foi mesmo assim uma saída muito, muito forte e sem saber se ia voltar. Agora as coisas já vemos as coisas noutra perspectiva, isso com certeza que sim, acho que eu vou voltar, o mundo está a começar a abrir, ainda não está aberta aos viajantes, mas com certeza que há de estar e eu espero voltar, até porque tenho lá uma mochila em Bombaim, tenho de ir lá buscar com coisas que fazem falta. Jorge, queria dizer-te em nome de todos os viajantes do cartão de embarque que não tens de te preocupar. É com todo o gosto que vamos à Índia assim que pudermos buscar a tua mochila. Só para isso, claro. Muito obrigada por partilhares connosco um bocadinho das histórias que vais colecionando por aí. Obrigada também ao Bunti por nos fazer sentir o calor da Índia neste final de outubro. Quanto a nós, até ao próximo destino.